Professor, Oi? rápido. A biblioteca da faculdade está funcionando, o senhor sabe dizer? Presencialmente, não sei. Certo. Tem como acessar a Velex, né, pelo site e acho que só, né? Que a nossa biblioteca não é digital. Mas aí presencial não sei, tem que realmente ligar lá para a secretaria para saber. A secretaria funciona de 9 às 11, né? Agora 9 horas tá abrindo lá, aí depois vocês ligam para confirmar. Tá bom, obrigada. Nada. Só outra coisa importante também, né? Outra informação. Já estão abertas as inscrições para o grupo de estudos. Então, se vocês tiverem interesse em montar algum grupo de estudos, manda lá para o e-mail, né? coordenaçãopesquisa@ceuni.edu.br, os dados, né, de vocês. Aí escolham uma pessoa para ser a coordenadora do grupo. E aí essa pessoa ficará responsável por enviar os comprovantes de matrícula desse semestre, né, 2021.1, e também por enviar o comprovante de inscrição com os nomes, né, de cada aluno. Lembrando, né, mínimo de 3, máximo de 10 alunos para o grupo de estudos, e como tudo está sendo remoto, então também as reuniões têm que ser remotas. Lá no edital tem várias opções, né, de redes sociais e de aplicativos que vocês podem usar para se reunir. Aí o ideal é que vocês façam isso fora do horário da aula e que pelo menos se reúnam por 1 hora por semana, e aí vão montando lá os relatóriozinhos, e cabe ao coordenador do grupo juntar tudo, né? Todo o material, tanto as presenças em cada reunião, quanto fazer junto com o grupo o relatório, e aí vai guardando tudo e no final do semestre manda para o e-mail da coordenação para computar horas. Então, se alguém ainda está precisando de horas de pesquisa, né? Então, ao final do semestre, pode ser dado o certificado de até 20 horas de pesquisa para os participantes do grupo de estudos. E o edital já está no site, né? Disponível para vocês lerem tudo. Sim. Professor, com relação a isso de horas, aquelas horas de audiência, como é que está sendo? Se não está tendo audiência com presença de alunos, eu não sei. A audiência presencial, no caso do TJ, foi suspensa, né? Por conta da pandemia, estão suspensas as audiências até o dia 28, até agora, nessa semana, mas eu acho que vai continuar, vão prorrogar por mais um tempo, porque a pandemia está piorando, né? A situação da Covid volta a piorar, mas estão havendo audiências virtuais, audiências remotas. Então, vocês podem participar das audiências remotas, aí podem também pedir, da mesma forma que lá na audiência presencial, peçam para constar o nome de vocês na ata, e aí essa ata que é a comprovação de que você participou, e aí você pede a ata e manda para a gente, né, para o e-mail horasdireitoceune@gmail.com, e aí é esse e-mail que a Camila, né, a minha secretária, vai computando as horas que vocês vão tendo, né? Lembrando que são 300 horas, são mínimo, né, de 60 horas de pesquisa, mínimo de 60 horas de extensão, e o mínimo de 30 horas de audiências, né, que são as atividades de assistência. Os certificados do ENIC já foram emitidos, né, os do ano passado, foi rápido, né, porque eu consegui fazer pelo DOIT, então você já tem os certificados para juntar. Os do ano retrasado, né, os de 2019, estão comigo ainda, né, estou esperando para voltar às atividades presenciais para levar de volta, né, e para assiná-los, mas os do ano passado já estão garantidos, e os próximos eventos serão todos feitos pelo DOIT, então não vai ter mais esse problema de certificados demorando para ser emitidos, porque vai ser tudo emitido por lá, né? É só fazer a inscrição no DOIT e assinar a lista de presença que tem direito aos certificados. A gente vai fazer depois outros eventos aí e vou divulgando para vocês também. Lembrando que logo aí nos próximos dias vai sair também o edital de monitoria, então se vocês ainda quiserem também ser monitores de alguma disciplina, vai sair o edital, e aí vocês ficam de olho, porque também dá direito a horas, né? Só que aí no final do ano são 40 horas de pesquisa, certo? E extensão são os minicursos, são cursos, e também durante a pandemia vocês estão podendo ter acesso a congressos virtuais, né? E também a cursos virtuais, que esses já existiam, né? E cursos online, e vocês podem participar, tem cursos inclusive gratuitos, né? No site do Senado, no site da FGV, da USP, então vocês também podem participar, sendo cursos que têm a ver com a área do direito, vale, e aí os certificados são contados, lembrando que cada certificado tem um limite, né? Você pode ter um curso lá de 200 horas,
mas a gente só vai computar 40 no máximo. E as audiências, tem umas audiências que vocês assistem online, e sai um certificado lá, 2 horas, 4 horas, mas a gente tem a nossa própria contagem. Então, eu sugiro que vocês olhem também o regulamento das horas que está no site da CEUNI, né? Na parte de Professor, pesquisa e extensão. Aí lá tem as informações sobre quantas horas são computadas para cada certificado. Diga. professor, e aquela da Semana de Direitos Humanos, já tem previsão? Quando é que vai ser certificados? Esse eu não sei, porque esse é com a coordenação do direito. Aí depois vocês falam com o professor Basile e a professora Manuela, porque foi organizado por eles, tá? Já o ENIX já foi tudo mandado, né? Em dezembro eu já emiti certificados pelo DOITS. Caso você tenha se inscrito em algum evento lá do ENIX, né? No caso, da coordenação de pesquisa, e não chegou o certificado, você fala comigo, porque eu olho lá, confiro para ver se você realmente se inscreveu. E aí, se você tiver inscrita ou inscrito, eu mando de volta, mando lá o certificado novamente, certo? Tá bem, tá. Agora, realmente, Semana de Direitos Humanos aí ficou com a coordenação de direito. Aí são eles que vão, não sei se já começaram a emitir, pelo que você está perguntando, não. Então, é bom confirmar com eles quando será feita a emissão dos certificados, certo? Então, Certo. beleza. Então, fiquem aí ligados que vai sair em breve o edital de monitoria, né? Acho que na próxima semana sai, e aí vocês também, se tiverem interesse, vão se inscrevendo para participar também, certo? E o grupo de estudos, as inscrições vão até 12 de março. Então, tem tempo aí para vocês se reunirem e verem se vai ser viável, né, para vocês as reuniões e se vocês vão conseguir fazer aí os grupos de estudo, certo? Continuando aqui. Então, a gente estava falando dos fenômenos, né? E agora a gente vai dar sequência, vamos ver as questões relacionadas à posse e, né, do patrimônio geral, posse, propriedade, domínio. Então, vamos a essas regras. Vocês vão tirar de letra essa parte, porque vocês já estudaram isso lá no direito, nos direitos reais, né? No direito das coisas. Então, apenas vou revisar com vocês essas regras e ver com vocês como isso se aplica especificamente aqui no caso da sucessão. Então, propriedade e posse a partir da abertura da sucessão. Primeiro, falando do domínio, né, a gente acabou de ver, então a gente vai destrinchar um pouco mais aquele quarto fenômeno, agora, né, posse e domínio. Então, em relação ao domínio, só será transmitida a propriedade com a partilha. Até a partilha, o que existe é o direito a uma parcela ideal da propriedade, direito de condomínio. Então, o que acontece aqui em relação à propriedade é o seguinte: os herdeiros, eles têm direito aos bens, né? Eles têm direito ao patrimônio deixado pelo falecido. Mas a transmissão da propriedade, né, completa, real, ela vai acontecer só lá na frente, no momento da partilha. O que vai existir, né, a partir do momento da abertura da sucessão, com o inventário aberto e até a partilha, é o direito a uma parcela ideal da propriedade. Então, o herdeiro sabe que tem direito à herança, mas não sabe ainda quanto ele até pode ter a noção. Eu posso ter 33%, 20%, 40%, enfim. Mas ele não sabe a que correspondem ainda esses porcento ou essa parcela da herança. Então, ele tem direito a uma parcela ideal da propriedade, que vai ficar aí equivalendo, né, ao direito de condomínio, que vocês já aprenderam, que existe lá a fração ideal e a fração real. Então, até o momento da partilha, o que existe para o herdeiro é o direito a uma fração ideal, o direito a uma parcela ideal da propriedade, certo? E aí a propriedade real só vai aparecer realmente com a partilha, né? Só aparece definitivamente com a partilha. Até o momento da partilha, então, só existe a propriedade sobre uma parte ideal da herança. Os porcentos, né? 30%, 40%, 20%, um terço, um quarto, um quinto. Mas não se sabe ainda a que corresponde essa fração, a que corresponde essa porcentagem, certo? Então, explicando melhor essa questão do condomínio, né? Porque fala-se muito aqui sempre e associa-se muito essa questão do condomínio, né? Que a propriedade
dos herdeiros ela é muito parecida e se associa com o condomínio. Isso tem uma razão de ser, porque tem uma associação legal, inclusive, feita em relação a esses dois institutos, né? Herança e condomínio. A equivalência da herança ao direito de condomínio é estabelecida pelo artigo 1791, parágrafo único do Código Civil, que determina, até a partilha, o direito dos coherdeiros quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, as mesmas regras aplicáveis ao condomínio são aplicáveis aqui às heranças, até o momento da partilha, tanto em relação à propriedade quanto em relação à posse. Então, os herdeiros são como se fossem condôminos, né? Justamente porque há essa previsão legal do 1791, parágrafo único, que equivale, né, os direitos dos herdeiros aos direitos dos condôminos. Isso nesse momento que se compreende entre a abertura da sucessão e a partilha. A partir do momento em que houver a partilha, aí essa situação se desfaz, porque os herdeiros, com a partilha, vão ter conhecimento, vão saber a que corresponde realmente a parcela dele da herança. E aí, aqueles 20%, um quinto da herança, vão ser convertidos em, por exemplo, um carro, uma casa, uma parte de uma fazenda, algum dinheiro em conta. Então, isso é o que vai acontecer na partilha, né? Vai se determinar qual é o quinhão, qual é a parte de cada herdeiro na herança. Até a partilha funciona dessa maneira que está aí no Código Civil, no artigo 1791, parágrafo único, com o direito sendo regulamentado por regras, né, semelhantes ou iguais à do condomínio, ou às do condomínio, certo? Sobre a posse. Vocês sabem, né, a posse é uma situação de fato, né, que ocorre ali, né, então posse não é propriedade. E aí o que acontece aqui são os fenômenos da posse também sendo verificados nas sucessões. Começando pela questão da posse direta e da posse indireta, que está prevista lá no artigo 1197 do Código Civil. Aqui, especificamente nas sucessões, a posse direta é do inventariante e a posse indireta é dos herdeiros, até a partilha. E aqui temos outra situação de comparação entre herança e contrato de locação, né? Então, a situação aqui é semelhante à da relação entre o locador e o locatário no contrato de locação de imóveis. Vocês lembram bem, né, que nesse tipo de contrato de locação de imóveis, do aluguel, né, você tem lá o dono do imóvel e o inquilino, o locador e o locatário. O locador é o proprietário, né? E o locatário, que está morando no imóvel, é o que tem a posse, né? E aí, em relação à posse, quem tem a posse direta é o locatário e quem tem a posse indireta é o locador. Por isso que, por exemplo, para fazer alguma reforma, né, alguma obra, é necessário que o locador tenha autorização do locatário para poder entrar no imóvel, né? Ele não pode entrar a qualquer momento, né, para fazer inspeções, vistorias, nada, né? Então, essa questão vai aparecer aqui também em relação à herança. Então, os bens da herança, até o momento da partilha, eles ficam dessa maneira organizados, né? O inventariante é quem tem a posse direta. E os outros herdeiros, e os herdeiros em geral, são os que têm a posse indireta. Então, os proprietários são os herdeiros, como locador, né, na locação de imóveis. Mas quem vai ter a posse, quem vai estar com a posse direta, é o inventariante. O inventariante é o representante da herança aqui, né? E esse inventariante, ele pode ser uma pessoa nomeada pelo juiz, mas, em geral, ele é um herdeiro. E aí você vai ter uma situação aqui, que é uma situação curiosa, né? Que é a situação em que o herdeiro pode ser o inventariante, certo? E aí é preciso fazer a distinção. No momento em que o herdeiro estiver, se o herdeiro é o inventariante, né? Então, no momento em que o herdeiro estiver agindo como inventariante, ele está agindo com a posse direta sobre esse bem. No momento em que o herdeiro volta a agir somente como herdeiro e não na qualidade de inventariante, aí ele passa a ter a posse indireta. Então, pode haver essa confusão de situações, essa aparente confusão aí entre as situações, né, em que o herdeiro ao mesmo tempo, também o inventariante, né? Mas aí pode ser que ele haja, em alguns momentos, como se fosse ali um inventariante, sendo inventariante,
em alguns momentos ele vai agir na qualidade de herdeiro. Aí é preciso distinguir os atos que ele pratica para poder distinguir em que situações ele agiu podendo, né, exercer a posse direta como inventariante e em que situações ele agiu tendo ali a possibilidade de ter a posse indireta na qualidade de herdeiro. Lembrando que com a partilha isso acaba, né, porque os herdeiros passam a ser os donos dos bens e aí eles ganham a propriedade real e a posse direta sobre aquele bem. E aí ele passa a ter a posse indireta, claro, se ele, né, fizer, por exemplo, um contrato de locação, né? Aí ele passa a ser o locador e passa a ter, na qualidade de locador, a posse indireta. Mas, na qualidade de herdeiro, com a partilha, ele já passa a ter a posse direta e também a propriedade real sobre aquele bem, certo? Então, essa é a situação que se configura em relação à posse direta e indireta. O herdeiro tem a posse indireta e o inventariante tem a posse direta sobre os bens. Isso do momento da abertura da sucessão da SASINE até a partilha. Depois da partilha, essa situação muda, porque o inventariante sai de cena e aí passa o herdeiro até a posse direta sobre o bem que adquiriu por conta, né, do inventário e da partilha. Certo? Bom, aí o artigo 1197, só para lembrar que vocês já leram esse artigo, com certeza, lá no 7º período. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Aí, claro, nas situações em que houver turbação, esbulho e outras situações que ofendam a posse daquele que detém a posse direta, ele pode entrar com as ações possessórias visando defender os seus direitos. Bom, aí temos outra situação, né, que se configura aqui, que é a chamada composse, né, que está lá prevista no artigo 1199 do Código Civil, né, a posse conjunta. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros como possuidores. A herança, né, dentro desse momento aí da abertura da sucessão até a partilha, ela é uma posse compartilhada, ela é uma composse. Então, essa determinação dos 1199 cai como uma luva para os casos das heranças abertas. Então, até a partilha, a herança será exercida dessa maneira, com a composse, certo? Então, cada herdeiro tem o direito de exercer atos possessórios sobre toda a herança, né? E aí não vai poder excluir os outros possuidores, né? Então, o herdeiro pode entrar com ação possessória visando defender toda a herança. E aí, claro, o que for ganho dessa ação, né, não vai só beneficiar aquele que ajuizar a ação, mas todos os herdeiros, porque todos eles são compossuidores. Certo? Bom dia. Oi? Entrou por acaso. O áudio. Posse indireta própria e definitiva, apesar de se transmitir a posse indireta, esta já tem natureza de posse própria e definitiva, que abre a possibilidade de reivindicá-la judicialmente. Como vocês já estão percebendo, o herdeiro pode sim, a partir do momento da abertura da sucessão, ele pode entrar com ações possessórias, visando defender a posse. Então, a posse, apesar de ser indireta do herdeiro, ela já é de natureza própria e de natureza definitiva. Então, o herdeiro pode entrar com ações possessórias. Agora, aqui funciona, no caso das heranças, das sucessões, da seguinte maneira. Quem tem a prioridade para entrar com a ação, né, preferencialmente, quem deve entrar com ações possessórias, é o inventariante, que é quem detém a posse direta, né? Mas se o inventariante não pode ou não quer entrar com a ação, ou se é ele mesmo, né, que já está turbando ou esbulhando a posse, por exemplo, aí caberá aos herdeiros entrar com essa ação. Não é preciso que todos os herdeiros se juntem para poder entrar com a ação. Basta que um deles entre com a ação, certo? Então, é possível que o herdeiro possa reivindicar judicialmente a posse sobre aquele bem, né, da herança, certo? Mas aí a ideia é de que, preferencialmente, quem deve ajuizar a ação é o inventariante. Mas se ele não pode, não quer, ou ele próprio será o réu da ação, aí caberá a pelo menos um herdeiro entrar com essa ação. E aí o resultado dessa ação beneficiará ou prejudicará a todos os herdeiros, já que a posse é conjunta até o momento da partida, certo?
Neste caso, não há necessidade de emissão na posse, porque o herdeiro já possui a posse desde a abertura da sucessão, então é desnecessário ter a determinação da emissão do herdeiro na posse, porque com a SASINE já há a ideia de que o herdeiro possui essa, né, já tem a posse do bem, já detém a posse do bem desde a abertura da sucessão. Então, é outro reflexo da ficção jurídica SASINE aqui em relação à posse dos bens. Os herdeiros adquirem a posse dos bens da maneira que se encontravam até a morte do autor da herança, né? Então, da mesma forma que você, numa relação intervivos, vai adquirir a posse de um bem da maneira em que ele está, né? Da maneira que se encontra, aqui também em relação às heranças. Então, a morte do autor não vai fazer com que ocorram... Só um minutinho, deixa eu passar um carro de som aqui. Coisas de quem mora em rua principal e não tem o mesmo isolamento acústico na minha sala de aula barra quarto, né, da sala de aula da faculdade. Acontece. Então, em relação à posse, né, tal como intervivos, se você vai adquirir a posse de um bem, você vai adquirir a posse no estado em que ela se encontra, aqui também. Não é porque vai haver a morte, né, que eventuais vícios ou aquisições de má-fé serão perdoados. Se a posse foi obtida por boa-fé, ela vai continuar sendo uma posse de boa-fé. Se ela é uma posse de má-fé, ela não vai ser convertida em posse de boa-fé porque o defunto, né, o de cujos, morreu. Não, vai continuar da mesma maneira que estava antes. Se há um processo discutindo a posse sobre aquele bem, aquele processo seguirá agora para que os herdeiros, né, representem ali a parte, né, que está envolvida, no caso aqui, no caso sendo posse de má-fé, os réus dessa ação, né, em que outra pessoa está ajuizando para tentar recuperar a posse. Então, essa questão do status da posse, ele se mantém, né, porque não é a morte que vai modificar a natureza da posse dos bens. É isso que a gente encontra nas determinações dos artigos 1203, 1206 e 1208 do Código Civil. No 1203, nós temos, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Então, adquiriu-se a posse, naquele mesmo status, vai ser, então, a posse dos herdeiros. Então, se foi posse de boa-fé, continua sendo de boa-fé. Se foi de má-fé, vai continuar a se configurar dessa maneira, certo? 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Aí é a determinação expressa, né, relativa às sucessões. Então, os herdeiros vão receber os bens, né, a posse sobre esses bens, da mesma maneira que eles estavam lá, né, com o mesmo status quo que eles estavam naquela situação da transmissão da posse. E o 1208 não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, a mesma coisa, né? Então, não vai autorizar a aquisição de posse, atos violentos, clandestinos, a não ser depois que se cesse a situação de violência ou de clandestinidade, ou seja, quando se resolva a situação da posse irregular, ou posse até de má-fé, né? Posse a nível sucessório, né? Só repetindo aí o que já vimos no 1206. Então, a maneira que os herdeiros recebem a posse é a mesma que estava antes da abertura da sucessão. Então, com os mesmos caracteres, vai ser adquirida a posse. Se era posse de boa-fé, continua sendo de boa-fé. Se era de má-fé, continua sendo de má-fé. Não vai haver conversão aqui de má-fé para boa-fé só porque o de cujos morreu, né? Então, aqui não vale o ditado de que morreu, todo mundo é santo. Não, né? Aqui continua valendo a posse do mesmo jeito que estava antes da morte do de cujos. Direito aos frutos e rendas da herança. O que acompanhar os imóveis também será herdado, ou seja, os bens móveis, os semoventes e os acessórios, tal como prevê o artigo 1209 do Código Civil, que prevê o seguinte: a posse do imóvel faz presumir, até prova contrária,
a das coisas móveis que nele estiverem. Então, o que houver lá dentro do imóvel, de bens móveis, de semoventes, que aí seriam os animais, por exemplo, né? E os acessórios estão incluídos na herança, certo? Então, por mais que a gente dê tanto valor e considere, né, pessoas da família, os nossos pets, para fins sucessórios, eles ainda entram como essa mera figura dos semoventes. Então, o gato, o cachorro que o decújo deixar, né, outros animais exóticos, eles entram também na herança e aí vão ser divididos. Divididos, claro, do ponto de vista só figurativo, porque certamente algum herdeiro vai ficar com esse animal. Ou, num caso muito pior, né, na pior das hipóteses, nenhum herdeiro gosta de cachorro, nenhum herdeiro gosta de gato. Aí esse animal vai ter que ser colocado para adoção, infelizmente, né? Quando não ocorre coisa pior, que é o fato de que os herdeiros abandonam o animal à sua própria sorte. Isso, infelizmente, acontece, né? E são coisas que, claro, não queremos ver acontecendo. Então, esperamos que, pelo menos, nas heranças que envolvam pets, que, pelo menos, os herdeiros tenham ali, né, a hombridade, né, a humanidade se não tem interesse em manter, né, a guarda sobre aquele animal, se não gostam do animal, que o encaminhem para a adoção, né, para que pessoas que gostem dos animais, né, que tenham como cuidar deles, que, né, cuidem, que possam ter a guarda sobre eles, para que esses animais não pereçam, né, diante da desídia, da omissão, ou até mesmo da má-fé, da maldade de alguns herdeiros, né? Então, que isso não aconteça. Bom, aí temos uma questão interessante, né, que aparece na jurisprudência, né, dos tribunais superiores, do STJ principalmente, que é o seguinte: é a possibilidade de custeio das despesas com o imóvel para um dos herdeiros que utiliza o bem com exclusividade. Volta e meia a gente vê isso acontecendo nas famílias, né? Então, morre ali o titular do patrimônio e, por exemplo, um dos filhos acaba ficando com o imóvel, né? Mesmo sem ter feito a partilha ainda, mas ele fica com a posse direta e começa a exercer a posse daquele imóvel com exclusividade. Então, ele não deixa os outros herdeiros entrarem na casa sem a sua autorização, né? Ou em situações piores, em que eles brigam mesmo, né? Ele nem deixa ninguém entrar, só entra realmente quem ele quer e nenhum irmão vai entrar, nenhum herdeiro, né, nenhum outro herdeiro. E ele exerce, então, essa posse com exclusividade. E aí, o que há de entendimento nos tribunais superiores, no STJ especialmente, é que é possível, né, que se cobre as despesas com o imóvel para esse herdeiro, que exerce a posse com exclusividade. Um exemplo, né, o caso exemplar, mas que tem outros processos, outras ações que vão no mesmo sentido, é o recurso especial 1.704.528, né, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Belize, que foi julgado em 14 de agosto de 2018. Então, eu peguei um resuminho aqui da ação para vocês verem como é que funciona essa dinâmica aqui, no caso específico do STJ. Então, na ementa está lá: recurso especial, civil, ação de inventário, despesas de IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, referentes a período posterior à abertura da sucessão. Utilização do bem de forma exclusiva pela inventariante, a viúva, e sem qualquer contrapartida financeira aos demais herdeiros. Necessidade de abatimento dos respectivos valores de seu quinhão, sob pena de enriquecimento sem causa. Então, nesse caso específico, a viúva, né, que também é a inventariante do processo, que está exercendo a posse exclusiva sobre o bem, né? Os outros herdeiros não têm participação nessa posse, só ela que está exercendo, né? E a ideia aqui, então, que foi ajuizado, foi que cabe à viúva o pagamento desses valores e que isso deve ser descontado lá do quinhão dela na herança quando for feita a partilha, né? E não os herdeiros pagando tudo, já que só ela que está exercendo a posse sobre o bem. Bom, então vamos ver como é que isso foi decidido, né? Primeiro, a questão discutida consiste em saber de quem é a responsabilidade no bojo de ação de inventário pelos encargos com IPTU e taxa condominial de imóvel, objeto da herança, utilizado com exclusividade pela inventariante, a viúva. Nos termos dos artigos 1784 e 1791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coherdeiros
quanto à propriedade e posse da herança será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, veja, né, que ele está resumindo aí tudo que a gente já viu, né? A SASINE, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse indivisível e regulando-se pelas normas de condomínio. Na hipótese, contudo, né, do caso, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo tampouco qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Já eu falo um pouco de aluguel, não nesse caso, mas em outros. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante. Então, o Marco Aurélio Belize já decide, né, que não é razoável que a pessoa que exerce a posse exclusiva sobre o imóvel não tenha a obrigação de pagar verbas de condomínio, né, aquele valor todo, né, mensal pago para o condomínio, e o valor anual do IPTU. Então, isso deve ser, sim, a obrigação de quem está exercendo a posse sobre o bem, no entender do relator do processo. Afasta-se a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, ressaltando-se ainda que os fundamentos do acórdão paradigma não servem para infirmar o entendimento do acórdão recorrido. O recurso, então, foi desprovido, né? Estava se recorrendo para se evitar, né, o pagamento desse IPTU e da taxa condominial, e o que foi decidido foi manter, né, essa responsabilidade sobre a viúva, né, sobre o patrimônio da viúva, e que esses valores sejam descontados da sua herança lá no momento da partilha. Essa foi a decisão desse recurso especial, foi decidido por unanimidade, e de lá para cá outros processos foram julgados até, eu vi na pesquisa até outubro, mais ou menos, do ano passado, houve outros processos julgados, e todos nesse mesmo sentido de impor ao herdeiro que esteja exercendo a posse exclusiva sobre o imóvel a obrigação de pagar o IPTU e os valores de condomínio sobre aquele imóvel. Mas há outras situações, não foi esse o caso, mas há outras situações em que, desde 2007, né, já se deixa sob a responsabilidade do herdeiro ou do inventariante que esteja sob a posse do imóvel, posse exclusiva, diga-se, né, não deixando que os outros herdeiros exerçam a posse sobre aquele imóvel, a responsabilidade pelas despesas referentes ao imóvel. No caso de aluguel do imóvel, né, que pode ser cobrado pelos outros herdeiros, o STJ já decidiu também favoravelmente, certo? Então, já existem julgados que possibilitam essa cobrança, desde que todos os herdeiros concordem em cobrar o aluguel. Então, se um herdeiro discordar, não se pode cobrar, né? E o valor do aluguel é cobrado a partir do momento da sentença, a partir do momento em que se confirma, né, que deve-se pagar o aluguel daquele imóvel, é que se cobra o valor de aluguel, não se cobra retroativo. São alguns requisitos colocados aqui no caso das decisões que tratam do aluguel. Então, é possível, é cabível, sim, mas desde que todos os herdeiros se manifestem favoravelmente à cobrança. Se um não se manifestar, não pode haver a cobrança, e a cobrança é feita a partir da data da sentença. Então, não se pode fazer cobrança retroativa do valor de aluguel. E aí, esse valor é pago e distribuído para os herdeiros no momento lá da partilha, né? Vai ser distribuído aquele valor entre os herdeiros, certo? Bom, aí são, né, resumindo, já chegando no final desse assunto, né? Então vamos revisar aqui e ver como funciona de maneira mais detalhada, né, a própria abertura da sucessão. Então, o que é que acontece, né? Quais são as consequências, né, do exercício da propriedade da posse em relação à abertura da sucessão? Então, o que é que vai acontecer aqui? Quais são esses fenômenos? Esses sim acontecem e podemos dividi-los bem, como a gente vai ver agora. Então, o que acontece aqui em relação a essa questão da posse da propriedade com a abertura da sucessão? Primeiramente, a mutação subjetiva do patrimônio, né? Os bens são transferidos de titular, mas não modificam a sua essência. Então, a mutação subjetiva é a mudança de sujeito.
Então, quem é o dono do imóvel? Quem é o dono do patrimônio? Deixa de ser o de cujos, que morreu, e passa a ser o herdeiro, né? Então, os bens modificam o seu titular. Então, há a transferência de titularidade, mas o bem não perde a sua essência. O que era imóvel continua sendo imóvel. O que era semovente continua sendo semovente. E o que era móvel continua sendo móvel. Então, não há alterações quanto a isso, certo? Então, a mutação subjetiva quer dizer isso, a transferência do titular, né? Quem passa a ser o dono deixa de ser o de cujos, que morreu, passa a ser agora o herdeiro, né? Isso de maneira temporária, né? Com a posse indireta durante inventário e tal, e com a partilha, a posse e a propriedade já definitivas, certo? Desnecessidade de manifestação de vontade. Não há necessidade de qualquer ato do herdeiro, pois a transmissão do patrimônio é imediata e até mesmo o silêncio pode implicar em aceitação da herança. Então aqui a gente vai ver isso, né? Depois eu vou falar mais sobre a aceitação. E um dos temas dos seminários que vocês vão apresentar é a renúncia da herança, né? Inclusive, se der amanhã, eu já queria que vocês dividissem a sala em grupos, né? Para a gente já poder fazer o sorteio das datas e dos temas para os seminários, né? Que eu já expliquei que é uma das atividades que a gente faz aqui, né? Ao longo do bimestre. Então, aqui em relação à aceitação, né? O fato do herdeiro aceitar a herança, ele não precisa fazer nada, até o silêncio pode implicar em aceitação. E aqui funciona o ditado, né? O quem cala consente. Então, se você não se manifestar contra a herança, né? Renunciando, é porque você aceitou. Então, diferente de outras áreas do direito em que o fato de você calar não consente, né? Não há o consentimento com o silêncio, aqui é diferente. Se você não se manifesta, é porque você quer receber a herança. Então, aqui vale o ditado do quem cala consente, né? Diferente das outras áreas do direito civil. Então, não é preciso que o herdeiro se manifeste, porque o próprio silêncio já vai implicar em aceitação da herança. Por isso, desnecessidade de manifestação de vontade em relação ao ato de aceitar a herança. Transferência da legitimidade processual. Apesar de que o inventariante será, né, a pessoa que vai ter o direito a gerir os bens da herança, os herdeiros têm direito a acionar o judiciário ou mesmo de prosseguir em ações que visem garantir a proteção da posse dos bens deixados pelo falecido. Como acabamos de ver, né? O inventariante tem a prioridade, tem a preferência, mas se ele não pode, não quer, ou ele mesmo vai ser o réu, como a gente acabou de ver o caso da viúva, né? Do processo lá do recurso especial do STJ, então cabe ao herdeiro entrar com essa ação. E não precisam ser todos os herdeiros, basta que um deles queira entrar com essa ação visando proteger a posse dos bens deixados pelo falecido. Seguindo, né? O herdeiro, apesar de ter direito a apenas uma fração da herança, tem direito a proteger todo o acervo patrimonial, e isso implica lá no final do processo em que a decisão que for dada para aquele herdeiro, ela vai refletir para todos, tanto quanto aos ônus, quanto em relação aos bônus, certo? E a transmissão da parte da legítima ocorre independentemente da vontade do de cujos. Não importa se o falecido queria ou não direcionar a herança para um ou outro herdeiro. Abrindo-se a sucessão, ocorre a transferência automática da legítima aos herdeiros de direito. Então, aqui, o de cujos podia até não gostar de um filho, né, ou de mais de um filho, mas isso não interessa, porque na sucessão legítima, ela vai ocorrer independentemente da vontade do de cujos. Basta que aquele herdeiro se configure entre aqueles habilitados pela lei para ter o direito à herança. Independentemente dele ter uma boa ou uma má relação com o pai ou com a mãe, né, com de cujos ou a de cujos, independentemente deles terem brigado durante a vida e tal, isso não importa, isso não interessa. Aí a gente tira outro mito, né, de que seria aqueles das novelas, de que tem uma briga entre o pai e o filho, e o pai diz, se você sair por aquela porta, você não é mais meu filho. Não é assim que funciona, então não funciona dessa maneira. Aqui a transmissão ocorre independentemente da vontade do de cujos. São 9h38, então não dá para voltar. Então a gente continua amanhã essa nossa aula, certo? Então, bom dia aí para vocês e a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau. Tchau.